Zé, o presidente Jair Bolsonaro trouxe o Ciro Nogueira e o PP para dentro do coração do governo, que é a Casa Civil. Mas o partido liberou a bancada nessa votação e a maioria dos deputados do partido do Ciro Nogueira votou contra o voto impresso. Como é que explica isso, Zé? Pois é, a gente viu nesta votação, uma votação muito importante, viu, Paulo? Uma radiografia da nova cara do Congresso Nacional. O Nordeste, mesmo alguns deputados que apoiam teses do presidente Jair Bolsonaro, né, os deputados votaram contra, temendo exatamente as bases eleitorais e esta vinculação direta com o presidente Jair Bolsonaro. Ficou ali no plenário muito claro de que votar sim seria uma identificação com o presidente Jair Bolsonaro. Votar não era exatamente oposição, mas é ali uma parte frágil, né, da base governista. Eu desenharia a nova cara do Congresso Nacional da seguinte forma: o presidente Jair Bolsonaro não tem absolutamente maioria na Câmara para aprovar uma emenda à Constituição. São necessários 308 votos. Ele não conseguiu. Faltaram 90 votos para uma emenda à Constituição, somando todos os deputados que estavam ausentes. Olha só, votar não, abstenção ou não comparecer é a mesma coisa numa votação assim, porque uma emenda precisa de 308 votos favoráveis. Se tiver 307 contra 1, perdeu. É preciso 308 favoráveis. O Constituinte definiu ali uma dificuldade muito grande para emendar uma Constituição. E certo, não se pode mudar a Constituição todos os dias. Daí, o Constituinte de 88 entendeu que era preciso quase uma concertação nacional, um acordo para mudar a Constituição. Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro precisa de mais, quase 28 votos para aprovar com maioria simples um projeto na Câmara dos Deputados. E precisa de 90 votos para aprovar uma emenda à Constituição. Mas garantiu que não haverá impeachment, porque esta base que votou aí com o presidente é com o presidente mesmo. E aí não há chances de se votar o impeachment, que precisa de 342 votos favoráveis, e a oposição, mesmo com esses ocasionais, não poderia somar esses 342 votos. Então, resumindo, assim, esta base garante ao presidente Jair Bolsonaro que ele não sofrerá impeachment, mas o presidente não tem votos para uma emenda à Constituição e não tem também uma maioria absoluta dos 513 deputados. Agora, o debate foi muito intenso, emocional. Eu chamaria atenção para o deputado Carlos Bolsonaro, chamado Carlão, de São Paulo. Carlão Sampaio, né? Carlão Sampaio. Carlos Sampaio. Carlos Sampaio. Carlos Sampaio é um deputado sério ali, foi diretor da campanha do Aécio e da área jurídica. E ele fez, até hoje, a única e mais completa auditoria das eleições no Brasil. Contratou técnicos de Israel, dos Estados Unidos, foram no TSE, e eles lá no TSE não permitiram chegar chama BIOS, né, que é a matriz do computador central, mas abriu as portas. E ele saiu de lá certo de que não haveria como auditar, porque não poderia provar se houve ou não houve erros na votação ou imprecisões, ou mesmo roubo na votação da Dilma Rousseff, que ganhou do Aécio, né? Mas depois, o Tribunal Superior Eleitoral abriu mais a possibilidade de investigação pelos partidos e colocou nesta investigação integrantes das Forças Armadas, Polícia Federal, Ministério Público e partidos políticos, né? Então, isso convenceu o Carlos Bolsonaro, que ontem foi para a tribuna dizer que hoje é auditável. No mais, vamos observar aí o Kim Kataguiri, não tem mais aquele ar de adolescente, cortou o cabelo, um terno de grife bonitinho, mudou. Me lembra aqui daquele livro o livro do George Orwell, né, A Revolução dos Bichos. Opa. Quando os bichos fizeram a revolução, fizeram uma nova constituinte, e de repente eles proibiram andar em pé, proibiram usar roupa, né? E quando olharam, os líderes do novo movimento estavam todos lá, em pé de roupa. E eles olhando pela janela e já não sabiam mais quem era bicho e quem era humano. Portanto, o Congresso está assim, com a Bia Kicis pedindo democracia, pedindo não politização. Quando a Bia Kicis
pede não politização, é que uma chave foi virada no Congresso. E que seja bem-vindo, Kim Kataguiri. Você viu ali, né? Deputado ali, firme. Muito bem, Zé. Adrilles Jorge, você acha que esse assunto acaba? O governo vai tentar, de alguma forma, voltar com o tema do voto impresso? Como é que você vê? Veja bem, do ponto de vista burocrático, constitucional, o próprio Arthur Lira falou que esse assunto não tem jeito de voltar. Mas pode voltar por outros meandros. O próprio Senado tem uma PEC, uma coisa de alguma... PEC não. Tem um projeto de lei que tem uma sobra, um arremedo que pode entrar nesse voto constitucional aberto, né? A maior lisura, a maior transparência das eleições. Agora, não é nem do ponto de vista burocrático, o Paulo, é do ponto de vista técnico e moral. Técnico, porque foi comprovado, registrado que as urnas são, sim, violáveis. O próprio presidente provou isso na live que ele fez, em que o hacker ficou 6 meses navegando e cujo rastreamento nessa navegação foi apagada pelo próprio TSE. Eu acho que a vitória do presidente ontem foi moral. A maioria dos congressistas votou a favor de maior lisuras nas eleições e, eventualmente, ele plantou uma desconfiança em cima de um sistema extremamente desconfiável. Desconfiável, sobretudo, por uma frase, uma brincadeira, uma galhofa do então presidente do TSE, Barroso, que fala que as eleições podem ser tomadas e não ganhas. Era uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Ele quis que essa frase não viesse à tona, né? A eleição está sob suspeita, Paulo. Ela não é auditável, era eminentemente eletrônica, não se pode confiar, aí a parte moral, num TSE que faz campanha ostensiva contra um presidente, querendo processá-lo e até prendê-lo num inquérito absolutamente ilegal e imoral, simplesmente por ele ter objetivamente demonstrado de maneira cabal e objetiva que as urnas podem ser, sim, violáveis por qualquer hacker que assumiu que entrou lá, não foi nenhuma investigação da polícia ou do próprio TSE que descobriu, ele assumiu que entrou lá. É uma questão técnica, é uma questão moral, o Bolsonaro ganhou moralmente essa discussão, eventualmente ele pode até perder de alguma forma, com algum esboço de fraude no ano que vem, mas essa desconfiança está no seio da população, cuja população, maioria da população, segundo uma pesquisa do Poder Data, 46% a 40%, querem e gostariam que essa votação fosse mais auditada. Infelizmente, o Congresso Nacional confundiu uma pauta de Bolsonaro com uma pauta popular, que era uma pauta do próprio Congresso, que aprovou em 2015 o voto auditável por mais de 400 votos. Mas aí, quando entra o Bolsonaro, que é fiel às suas convicções, ao contrário do Kim Kataguiri, que mudou completamente, que era a favor do voto auditável e não é mais, aí, eventualmente, esse ódio irresponsável, essa sistematização de uma oposição esquizofrênica que vê no Bolsonaro qualquer atitude ditatorial, em qualquer movimento que ele fala, inclusive de maior transparência e lisura das eleições, se coloca contra uma pauta não do Bolsonaro, mas do país. Agora,